a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana reunidos nesta hora para juntos celebrarmos e adorarmos o nosso Rei Jesus. A língua até enrolou. Nós estamos no período da Páscoa. Estamos aí entrando num momento bem significativo para os cristãos, para aqueles que têm o Senhor como seu Salvador. E eu gostaria de, neste momento, trazer a nossa reflexão, nestes breves minutos, o texto que se encontra no livro de Mateus 21, de 1 a 11. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu gostaria que você gravasse aí e registrasse. Mateus 21, de 1 a 11. E eu gostaria de frisar alguns versículos que diz assim. O versículo 5 diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, cria de um animal de carga. E indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenava. Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu pelo caminho seus tecidos e outros ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, as que procediam, os seguiam e diziam: Hosana, Hosana em nome do Senhor, bendito é o que vem, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou perguntando: Quem é este? E as multidões clamavam e diziam: É Jesus de Nazaré da Galileia. Trazendo este versículo para o nosso momento de abertura, nós podemos pensar que em tempos de pandemia que nós temos passado, o nosso grito nesse instante diz: Hosana, salva-nos, Senhor. Que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos direcionar. E mais ainda, que o nosso coração possa estar contrito, respeitando este momento tão importante que é para nós, e que nós possamos gritar com todo o nosso ser: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Porque aquela multidão reconheceu o Senhor por todas as maravilhas que Ele tinha feito, os milagres que Ele tinha operado. Em Lucas 19, do 37 ao 40, também baseado neste mesmo texto, diz que os fariseus, eles chegaram para Jesus e diziam assim: repreende os seus discípulos para que eles parem de gritar. E Jesus disse que se eles parassem, as próprias pedras clamariam. Então o Senhor neste momento diz para mim e para você: não pare de gritar, reconheça o Senhor, reconheça o seu poder e clame em alta voz. Porque se nós não fizermos, as pedras clamarão. E um momento assim diferente de abertura por conta do nosso período aí, domingo que dizem que é domingo de Ramos. Por isto a abertura deste texto. Quando os inimigos nos veem exaltando o Senhor, eles querem achar um jeito de fazer com que nós paremos. Mas o Senhor diz que Ele não vai permitir, para que nós continuemos a clamar: salva-nos, Senhor. E este é o nosso clamor durante este período que estamos passando. E que esta Páscoa deste ano de 2021 possa ser bem entregue ao Senhor, possa ser bem renovada a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque grande é o Teu poder,
grande é a tua graça, grande é a tua majestade. Senhor, que neste período nosso coração possa, não só neste período, mas em todo o tempo, reconhecer o teu poder e que nossos lábios confessem que tu és o Jesus, aquele que operou milagres e continua operando milagres na nossa vida. Por isso, Senhor, neste momento de abertura da nossa adoração, nós queremos te pedir, Senhor, socorre-nos, Senhor, salva-nos, hosana nas alturas, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar, ó Rei dos Reis.
Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, eu quebro
Glórias ao Senhor Jesus. Motivos de alegria. Ainda falando sobre o nosso assunto de Páscoa, que logo a pastora nos trará uma meditação poderosa que virá de encontro para o meu e para o seu coração, que ela possa ser revigorante e renovadora, transformadora e libertadora. Neste segundo momento, eu hoje não vou trazer o momento da oferta, mas eu vou trazer mais uma meditação para que nós possamos aí estar completando os textos da Páscoa. Como foi dito na abertura, nós falamos resumidamente sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o reconhecimento, das pessoas, dos seus sinais, maravilhas, reconhecendo que ele era o profeta, o Jesus, o Filho de Deus, nascido de Nazaré. E o povo clamava o socorro, o povo clamava que o Senhor o salvasse. Eles disseram: hosana nas alturas, salva-nos, Senhor. E depois de tudo isso, teve o período em que a pecadora ungiu Jesus e ele disse aos fariseus e àquela casa que ele estava, quando ela entrou, que os pecados dela foram perdoados e que aquilo que ela estava fazendo era uma forma de adoração, era uma forma de preparar o seu corpo para o seu sepultamento. E então veio a ceia, onde a pastora falou a semana passada sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos. E aqui uma meditação de uma forma bem curta. Nós vamos fazer a leitura de Jesus no Getsemane. Enrolei, a língua vai sair, E eu vou fazer a leitura no livro de Marcos, que está lá no capítulo 14, no versículo 32. Alguns versículos também, a leitura é 14, 32 ao 42. E então eles foram ao lugar chamado Getsemane, Jesus e seus discípulos, e levou consigo Pedro, Tiago e João, e ele os deixou lá e disse: ficai aqui enquanto vou orar. Então ele se apresentou diante do Senhor e disse muito triste, que a minha alma está profundamente triste até a morte. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, dizendo que, se possível, que se passasse dele aquele cálice. Naquela hora ele dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contanto que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou os seus discípulos dormindo. E ele disse: não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou novamente, e quando ele voltou, o encontrou novamente dormindo. E isso aconteceu pela terceira vez. E ele disse: basta, chegou a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, porque o traidor se aproxima. Claro que eu não vou entrar no contexto da Páscoa, mas eu vou trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, bem curtinho. Que quando nós, aqui o Senhor está dizendo que sempre que nós tivermos alguns desafios, algumas tribulações, é necessário se retirar para orar. Ou melhor, é importante orar sem cessar. É importante orar em todo o tempo. É importante se apresentar diante do Senhor, que Jesus nos ensinou, que ele se apresentava diante do Senhor, se prostrava, se ajoelhava e clamava. E nós, as nossas orações, em outras palavras, muitas vezes nós dizemos: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas o Senhor tem o poder, o Senhor sabe, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. E Jesus também nos ensina esta fala no ensino do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Que nós possamos aprender a clamar ao Senhor,
a orar ao Senhor e dizer: Senhor, que seja feita a Tua vontade diante das situações que nós enfrentarmos. Porque o Senhor diz que nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós adormecemos, nós falhamos, nós não vigiamos, nós caímos e cometemos coisas que não deveriam acontecer. E quando o Senhor nos coloca como ajudador, no caso aqui estava Pedro, Tiago e João, eles estavam como ajudador, que era para eles vigiarem enquanto ele orava. Muitas vezes nós, como ajudador, intercessores de alguém, nós esquecemos de estar vigilante, cobrindo aquela pessoa. E nesse texto o Senhor também ensina: esteja vigilante pelo menos 1 hora. Não durma, porque o inimigo se aproxima. E se nós não estivermos observando, vigiando, o traidor passa por nós e nós não vemos. E o Senhor nos ensina também neste texto, para que nós oremos ao Senhor, para que nós não façamos as coisas conforme a nossa vontade, para que nós não durmamos se tivermos de colunas de alguém. E que Ele também nos mostra: você está pronto no espírito, mas na carne é preciso observar. Cuidado, cuidado, que o inimigo das nossas almas se aproxima. Que o Senhor venha nos socorrer e nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Este é o nosso momento de recados. Então eu tenho 3 recados para passar para vocês. O primeiro recado é sobre o nosso podcast de quartas-feiras, os nossos encontros de oração. E o recado que eu quero trazer para você é que às quartas-feiras nós vamos estar fazendo uma série de pregações sobre orações da Bíblia. E nesta quarta-feira nós vamos fazer a oração em que Jesus está ali crucificado, aquele momento da crucificação. A oração que Deus faz, que Jesus faz ali na cruz. Então nessa quarta-feira, sobre orações da Bíblia, vai ser especificamente essa oração que a gente vai refletir. E eu tenho a certeza de que Deus vai ministrar o seu coração. Então que você possa aí compartilhar, curtir, que você possa ter este momento com o Senhor, de leitura da palavra, de reflexão da palavra a partir dos nossos encontros de quarta-feira. Então eu conto com você. O segundo recado é sobre a nossa semana de consagração. Igreja, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de se consagrar. E nós estamos aí nessa semana de celebração da Páscoa. Nós entregamos aí o nosso jejum no domingo da Páscoa, próximo domingo, dia 4. Então vamos continuar firme nesses propósitos, unidos como igreja, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer. É através da oração, é através da consagração e é através do jejum que a gente alcança a vitória que vem da parte do Senhor. E o terceiro recado é sobre os cultos online. Então, daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre a série de pregações aí referente à celebração da Páscoa. Então, neste domingo, hoje, daqui a alguns minutinhos, a gente vai falar sobre Jesus e a paixão, e especificamente sobre a oração no Getsemane. Por que eu escolhi isso? É claro que nós estamos aí na semana e o próximo domingo é o domingo da ressurreição. Então eu escolhi que neste domingo nós vamos tratar sobre a paixão, vamos tratar aí sobre este período em que Jesus cumpre a sua missão, a missão dada pelo Pai a Ele enquanto esteve aqui na terra. No próximo domingo a gente vai falar sobre a ressurreição, Esse vai ser o tema do próximo domingo, E nós, como cristãos, nós seguimos aí o calendário, das festas. E a Páscoa, ela é a celebração mais importante da tradição da igreja. Então, apesar de que, a mesma forma, o ano passado nós tivemos que celebrar a Páscoa com os templos fechados,
Este ano, coincidentemente, estamos fazendo a mesma coisa, mas isso não nos impede de celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, quero convidar a sua família a estar conosco, a participar dos nossos cultos online e a compartilhar, né, todo o movimento que a gente faz, né, todos os podcasts, os cultos de domingo, que você venha curtir, comentar e compartilhar. Venha ser igreja com a gente, venha ser família na Igreja Metodista Vicente Carvalho. Conto com vocês. Agora o momento da palavra, e o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto sobre a oração do Getsemane. Mas antes de iniciar a leitura do texto, fazer essa leitura junto com você, eu quero trazer à sua memória que hoje, este domingo, nós celebramos, né, um domingo que se refere à entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né? Então, é o domingo de Ramos, tão conhecido domingo de Ramos. Contudo, neste domingo, eu quero abordar a questão sobre a paixão, posto que os nossos cultos são aos domingos e as nossas reuniões são às quartas. Então, nós não temos feito essa celebração que culmina aí na sexta-feira, né, santa, né, que geralmente é o dia em que é se falado sobre a paixão, sobre a crucificação. Mas neste ano eu quero fazer diferente, eu quero falar sobre paixão, eu quero, né, dizer aí para você sobre e refletir com você e com a sua família sobre a paixão de Cristo. E refletindo sobre a paixão de Cristo, eu fui procurar, né, o significado de paixão. Paixão, ele é um sentimento intenso. Paixão, a paixão ela tem a capacidade de transformar o sentimento, de elevar o sentimento ao extremo. Então, o que isso quer dizer? Que a paixão, ela significa, para nós cristãos e cristãs, é o sentimento do amor divino levado ao extremo. É isso que é paixão. É o sentimento do amor de Deus, do amor, elevado ao extremo, né? Elevado à paixão. Então, o ato que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, no cumprimento da missão que ele tinha aqui na terra, é conhecido como paixão, a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo tem o seu início ali na oração do Getsemane. Ali é o start, ali é o início da tão conhecida paixão de Cristo. E a sequência dos fatos é a seguinte: depois da oração do Getsemane, Pedro nega Jesus, Jesus comparece diante de Pilatos, a sentença é feita, ou seja, Jesus é sentenciado à morte. Depois Jesus ele é entregue nas mãos dos soldados romanos e ele é crucificado e ele morre. Essa é a sequência. A paixão é exatamente isso, culmina aí na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o texto de hoje, como dito anteriormente, é sobre a oração do Getsemane. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 em diante. Mais uma vez, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui
e vigiai comigo. Versículo 39. E adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu quero orar com você. Pai querido, Pai eterno, diante deste relato, diante da Tua palavra, que ela venha, Senhor, abrir o nosso entendimento neste domingo. Que ela venha, Senhor, cumprir o propósito para qual ela foi escrita. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa verdade. Que a Tua palavra, Senhor, seja a luz que alumia o nosso caminho. Que a Tua palavra, Senhor, seja aquela que venha nos libertar daquilo que nos prende. Senhor, que nada e que ninguém venha roubar a Tua palavra que está sendo semeada nos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, amém. A partir dessa oração, igreja, a partir dessa oração do Getsemane, nós podemos refletir sobre as seguintes questões. Então eu quero trazer uma reflexão para você. E a primeira reflexão que eu quero fazer nessa oração de Jesus no Getsemane é: quando passamos por situações de decisão, quando passamos por situações de pressão e até de morte e sacrifício, devemos buscar orientação e forças no Pai. Jesus, ele sabia que a missão dele era se sacrificar. Jesus, ele sabia que os religiosos, que a elite sacerdotal queria matá-lo. Jesus sabia também que aqueles que ele considerava como amigos, que são os discípulos, havia de traí-lo, como Judas, ou havia de negá-lo, como Pedro, ou havia de fugir, né? De fugir ali enquanto Jesus carregava a cruz. Então, Jesus sabia de todas essas situações que ele ia passar. E quando ele se deparou ali com o início do desenrolar da sua missão, ali no Getsemane, logo após a ceia, em que ele faz o anúncio aí de que ele vai ser traído, né, de que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus, ele tem aí uma atitude, e eu e você devemos seguir este exemplo de Cristo. A gente deve se colocar na mão de Deus, a gente deve se colocar na mão do nosso Pai, a gente deve se permitir que o Senhor venha trabalhar em nós quando nós passamos por momentos de dificuldade, quando nós passamos por momentos em que devemos tomar uma decisão, quando nós passamos por momentos de crise. Jesus Cristo, sabedor
aí do caminho que ele devia traçar, ele sempre, nos seus hábitos, na sua rotina diária, ele tinha um costume de orar. Ele tinha um costume de buscar a presença do Pai. Ele tinha um costume de partilhar com Deus aquilo que estava ali no seu coração, no coração dele. Assim, também eu e você, como filhas e filhos do Senhor, como filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso, a gente deve se colocar diante deste Deus tremendo e abrir o nosso coração. O interessante é que, se você for olhar ali a missão de Jesus Cristo, todo o trabalho que ele teve com os discípulos, toda a caminhada que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra, em momentos em que ele ministrava um ensinamento, ou em momentos em que ele fazia curas e milagres, no intervalo de uma coisa e de outra, Jesus ele se colocava para orar. Volta e meia você lê ali nos evangelhos a seguinte frase: Jesus se retirou para orar, e Jesus foi à outra margem a orar, e Jesus depois disso foi orar. Então não existe uma caminhada com Deus que não seja pautada na oração, que não seja pautada na busca, que não seja pautada na consagração. Jesus Cristo fala ali para os discípulos de João Batista que, enquanto o noivo ali está, não há necessidade de jejuar. Mas quando ele não estiver, os discípulos vão ter que jejuar. O que Jesus quer dizer com isso? Ele mesmo era a consagração dos discípulos dele, porque ele vivia uma vida de oração, de busca para com Deus. Ele vivia uma vida de consagração. Mas quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, aí os discípulos tiveram que ter essa vida de consagração, tiveram que buscar a ter a mesma disciplina de Jesus Cristo, de oração e de relacionamento com Deus. Porque não tem um outro caminho para mim e para você. Talvez a mensagem fica repetitiva, a pastora fala de oração no domingo, a pastora fala de oração na quarta-feira, a pastora fala que nós devemos orar e jejuar. Não sou eu que falo, mas é o seu Deus, o seu Pai, o nosso Pai que diz que não tem como caminhar nessa terra, a não ser que eu e você venhamos a ter uma vida de consagração, venhamos ter uma vida de oração e de jejum, se consagrando a Deus para enfrentar os momentos difíceis. Quando os momentos de dificuldade chegam na nossa vida e quando este momento não passa de um dia para outro, mas permanece durante dias, durante meses e até durante anos, o que não faz a gente sucumbir mentalmente e espiritualmente é estar na presença de Deus. E oração e vida de oração, igreja, não é fácil. Você vai ter que criar hábitos, você vai ter que criar costumes de tirar uma parte do seu dia e de orar a Deus. Você tem que fazer da oração o seu objetivo ali, até antes mesmo de levantar, se trocar para ir trabalhar. Às vezes a gente coloca em primeiro lugar o nosso trabalho. Eu quero falar para você hoje, não estou fazendo uma apologia contra o trabalho, pelo contrário, o trabalho é um meio que nos dá dignidade nesta sociedade. O trabalho é bom, é o que nos traz para nós o sustento próprio e da nossa família. Mas da mesma forma e da mesma maneira que nós nos preocupamos em estar de pé, em estar bem vestido, em chegar lá no nosso trabalho e cumprir o nosso papel, a gente deveria ter esse mesmo zelo com a oração. Porque se nós tivéssemos esse zelo com a oração, nós
teríamos acesso ao coração de Deus e nada nos pegaria de surpresa. A segunda coisa que eu quero destacar hoje nesta oração é que quando estamos passando por momentos de angústia, quando estamos passando, como diz aqui Jesus Cristo, né? Jesus Cristo passou por momentos de angústia. Ele fala aqui claramente aos seus discípulos no versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus, ele declara que a angústia dele estava ali no ápice, no auge. Ele fala: ó, eu estou angustiado até a morte. Então, quando nós passamos por momentos como esses, a gente tem que orar. Mais uma vez, a gente tem que buscar a presença do nosso Deus. A gente tem que buscar a orientação vindo da parte do Senhor. O que me chama também a atenção, e eu quero destacar para você nessa noite, é que Jesus ali, neste momento, ele orou 3 vezes. 3 vezes. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Você vai ver nos relatos que Jesus se retirou para orar, e ali ele orou e depois ele continuou. Geralmente eu e você também fazemos isso. A gente ora, lê a palavra de Deus e a gente passa a fazer as coisas na nossa casa, passa a trabalhar, né? A fazer as nossas demandas domésticas. A gente passa a fazer o cotidiano, a gente passa a viver o cotidiano depois que nós oramos. Mas quando nós estamos angustiados, quando estamos com o coração abatido, quando a tristeza toma conta de nós, eu não sei se você já chegou nessa situação, a gente ora uma vez, vai fazer algo, volta a orar novamente. Quando acha que terminou, ora novamente. Jesus, ele ora 3 vezes ali no Getsemane, porque uma vez não é o suficiente para aplacar a angústia, para aplacar o medo, as incertezas que estavam no coração dele. Então ele orou a Deus 3 vezes. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica para você. Quanto tempo você tem gastado na presença de Deus? Talvez você tenha deixado a angústia, as preocupações dominar o seu coração, dominar a sua alma. Mas você não tem colocado esta questão que tira a sua paz aos pés daquele que é capaz de te livrar dessa situação. Eu gosto muito dessa oração no Getsemane, porque Jesus, ele ora, ele vai ali, no versículo 36 diz: e em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ali Jesus, ele prostra com o seu rosto e diz assim: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A gente aprende com Jesus que o querer de Deus é melhor do que o nosso querer. E esse trecho em específico nos ensina e nos alerta que nós também, como filhos e filhas do Senhor, assim como Jesus, vamos passar por momentos de angústia, vamos passar por momentos de tristeza, vamos passar por momentos de morte, vamos passar por momentos de perdas, mas vamos sair deste momento triunfante, assim como Jesus triunfou sobre a cruz. Mas para que a gente triunfe em todos os problemas que surgem na nossa vida, se faz necessário orar, se faz necessário ter essa disciplina de comunhão e de intimidade com Deus. Tem um hino chamado Em Fervente Oração,
que diz assim, mais ou menos, né? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu tenho certeza que quando você deixar a sua angústia, os seus medos, as suas dores, as suas incertezas no altar do Senhor, você vai sair da presença de Deus sem este peso que você tem carregado. Entra no teu quarto, como Jesus fala ali no Evangelho, fecha a porta e ora o teu Pai que está em secreto, e Ele vai saber exatamente o que fazer com essa situação que tem angustiado o teu ser, que tem matado a tua vida aos poucos. Então se coloque diante de Deus, este Deus que é capaz de mudar toda e qualquer situação. Jesus se colocou diante do Senhor, se colocou diante do Pai e falou assim: Pai, se não tem outra maneira, então que a tua vontade seja feita, que você possa falar diante da situação que você tem enfrentado, que a vontade de Deus seja feita, que nós como igreja, diante da situação que se apresenta sobre nós e recai sobre a nossa nação e recai sobre a humanidade, nós devemos falar: Senhor, que a tua vontade seja feita, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus, ela é excelente e sobremodo maior do que aquilo que nós desejamos de bom, tanto para nós quanto para os outros. E para concluir, a terceira coisa que eu quero deixar e compartilhar com vocês a partir desse texto é que quando colocamos no altar tudo aquilo que nos tira a paz, a gente adquire força para prosseguir. Então, meu irmão, minha irmã, tem faltado esperança, tem faltado força? Se coloque no altar do Senhor e Ele vai fazer com que você tenha coragem de prosseguir. O Senhor vai fazer você vencer todos os problemas. O Senhor vai estar contigo e caminhar com você. Vai te dar forças para que você venha vencer aquilo que tem tirado a tua paz. Jesus Cristo, aqui no versículo 44, diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e ele repetia as mesmas palavras. Então, quando você coloca diante do Senhor uma vez e aquilo não sair do seu coração, faça que nem Jesus, volte lá e faça a segunda vez. Se não saiu, volte lá e faça a terceira vez. E mesmo assim, se ainda ficar no seu coração angústia, medo, incerteza, saiba que Deus, Ele está contigo e Ele vai te dar força para caminhar. No versículo 45, ele então termina de orar pela terceira vez e ele vai falar com os seus discípulos e ele fala o seguinte: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E Jesus, ele se entrega aos planos de Deus Pai. Que você possa entregar, como diz este louvor, né? Esse hino. Que você, em fervente oração, esse hino foi baseado nessa oração do Jesus.
coloque no altar. Porque quando você colocar no altar, quando você depositar tudo no altar do Senhor, quando você se colocar na mão de Deus e não se tirar de lá, saiba que Ele vai vir ao seu socorro. Saiba que Ele vai aquietar a sua alma. Saiba que Ele vai renovar as suas forças. Saiba que Ele vai te dar paz interior e paz de mente para prosseguir. Deus é contigo, igreja. Deus está conosco nessa situação. Que possamos não nos apavorar, mas que possamos desfrutar da presença do Senhor. Amém? Eu quero fazer a oração final e logo após nós vamos fazer juntos e juntas a oração do Pai Nosso. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e queremos sim, ó Deus, ter uma intimidade contigo, assim como o nosso irmão mais velho Jesus Cristo teve com o Senhor. Que possamos, Senhor, de uma vez por todas, saber que a oração ela é uma prática que deve ser vivenciada de forma individual. Que nós possamos, Senhor, não somente pedir por oração, mas que nós possamos dobrar o nosso joelho, abrir a nossa boca e orar a Ti, Senhor. Porque da mesma forma em que nós aprendemos a cuidar de nós mesmos, da mesma forma em que nós aprendemos a cuidar da nossa casa, da mesma forma em que nós aprendemos a fazer o nosso trabalho no serviço, que nós nos dedicamos a aprender, nós também devemos nos dedicar a aprender a orar, Senhor. Mas geralmente, Senhor, a gente coloca a oração em segundo plano, ou a gente terceiriza a oração achando que a irmã do círculo de oração, ou o pastor e a pastora, é deles a função da oração. Mas o Senhor chama a cada filho teu, a cada filha tua, a ter essa intimidade. Porque não tem como viver e vivenciar a fé em Jesus Cristo sem que os nossos joelhos estejam dobrados. Senhor, que nós possamos agir como Jesus Cristo quando estivermos com medo, quando estivermos angustiados, que a gente possa buscar a Tua face, porque só em Ti nós vamos encontrar a paz. Senhor, eu quero, como autoridade estabelecida ali na Tua igreja, Deus, abençoar a vida do Teu filho e a vida da Tua filha. Quero abençoar esta semana. Senhor, tanto nós temos escutado, Senhor, que muitas pessoas hão de falecer. Temos escutado, Senhor, até que o anjo da morte vai passar e vai recolher, Senhor. E isso tem atemorizado os nossos corações. Agora a pergunta é, por que o coração da tua igreja se atemoriza com a morte, já que o Senhor venceu a morte na cruz? O que a gente teme, Deus, quando passamos pelo vale da sombra da morte, se o Senhor ali está? Quando nós sabemos que a morte não é o nosso fim, mas é o início da nossa vida eterna. Ó Senhor, venha dar paz ao coração deste homem, desta mulher, desse jovem, para que ele não venha temer a morte, pois tenha certeza da vida eterna, Senhor. Em saber que a nossa casa, que a nossa vida te pertence, em saber e ter a confiança de que o Senhor é Deus, o Deus da vida e o Deus da morte, e a Ti cabe toda a vontade. A Tua vontade, ela vai prevalecer sobre a nossa. E que nós não precisamos temer ou ter um relacionamento onde é pautado, onde o temor, o medo seja ali a essência, mas que o amor seja a essência do nosso relacionamento contigo, Deus. Abençoe, Senhor, o teu filho e a tua filha que tem que sair para trabalhar, se expor, Senhor, diante desse vírus que ainda não temos o controle. Proteja, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, os médicos, Senhor, as enfermeiras, os enfermeiros, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança. Senhor,
Proteja o teu povo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, Senhor, que portas ainda podem ser abertas, mesmo em período de crises como estamos vivendo. Então abre, Senhor, uma porta de emprego para o teu filho e para a tua filha. Venha curar os enfermos da tua casa, Senhor, dessa pandemia, do coronavírus e também, Senhor, desse surto de dengue. Ó Deus, cura o corpo físico da tua igreja, Senhor. Que toda a enfermidade, Senhor, alojada ali no corpo, trazendo, Senhor, debilidades, trazendo dor, possa ser curado, Deus, em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Em teu nome, Senhor, que eu oro. E eu encerro, Senhor Jesus Cristo, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja. Que Deus te abençoe.